Bom dia, eu sou Matheus, estudante de Pedagogia do quinto semestre da UESB. Estou aqui hoje com a professora Nandiara, ela que é professora da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, UESB, e mestre também. Professora, bom dia. Primeiramente eu gostaria de perguntar para a senhora o que é o projeto político pedagógico. Então, bom dia para Matheus e para os demais que nos ouvem nesse momento. O projeto político-pedagógico, eu costumo dizer que é a identidade da escola, é a alma da escola. Eu gosto muito é o documento norteador. Eu gosto muito da perspectiva do Celso Vasconcelos, na qual ele defende, e ele sugere o que deve ser o projeto político-pedagógico. Então, o Celso Vasconcelos, ele propõe que o primeiro capítulo do projeto político-pedagógico seja, na verdade, o marco conceitual, a escola diga, o que é que ela pretende do ponto de vista das concepções de homem, de mundo, de sociedade, de educação, de escola, de conteúdo, e também a proposta de se trazer um marco situacional, que é o que a gente chama de diagnóstico. Então, nessa primeira parte do projeto político-pedagógico, a gente tem essa estrutura que vai estar organizada a partir da escola que a gente quer ser e da escola que a gente é, pensando isso em uma forma mais prática de dizer. A segunda parte do projeto político-pedagógico, ela vai dar conta justamente de orientar a comunidade escolar nessa distância entre o que a gente é e o que pretende ser. Essa segunda parte, a partir da referência do Vasconcelos, é o que a gente chama de plano de ação, e a ideia é que a comunidade escolar identifique os seus problemas, as suas potencialidades, o que tem de bom, o que tem conseguido fazer, e a partir dali prospecte e trace um caminhar até chegar à escola que a gente sonha, que foi o que a gente anunciou lá na primeira parte do projeto, que é o marco conceitual. E a terceira parte do projeto pedagógico é o que a gente chama de proposta curricular, que é onde estão definidos os conteúdos que devem ser assegurados a cada ano de escolaridade das crianças e adultos, jovens e adultos, entendendo que o conteúdo, o acesso ao conteúdo é uma obrigação da escola, uma vez que a escola é responsável por veicular o patrimônio cultural da humanidade, e em se tratando da escola pública, particularmente, que é desse lugar de fala que eu quero situar, é o espaço que a classe trabalhadora, a classe popular, tem acesso ao saber historicamente acumulado. E como é construído esse projeto político-pedagógico? Quais aspectos o corpo escolar ele deve considerar na sua construção? Então, no plano ideal, tanto do ponto de vista dos autores, quanto do ponto de vista do desejo, a ideia é que esse projeto político-pedagógico ele seja construído de forma democrática, que sejam asseguradas as representações de pais, de estudantes, da comunidade do entorno da escola, da comunidade local, da comunidade escolar, funcionários, professores, coordenadores, gestão. Isso é no plano ideal. O que a gente observa é que nem sempre isso ocorre. Geralmente, e a história tem demonstrado que, infelizmente ainda, existe uma cultura nas escolas que o projeto político-pedagógico é um documento que é feito de maneira cartorial, em um gabinete, pelo coordenador e gestor pedagógico, o que, ao meu ver, é um processo que contribui para que as pessoas continuem não se comprometendo com a escola, as mudanças que a escola precisa fazer, uma vez que essas pessoas não pensaram e não projetaram o que a gente deseja para a escola. Qual o maior desafio na construção do projeto político-pedagógico? Então, como eu já disse, que acabei antecipando, ao meu ver, o maior desafio é a construção coletiva e colaborativa, que é possível sim. Nós temos escolas que conseguiram isso e a gente percebe, é muito evidente, uma escola que produziu o seu projeto pedagógico de maneira coletiva, compartilhada, pactuada, negociada, e uma escola que fez um projeto pedagógico cartorial em gabinete apenas para cumprir uma exigência legal, porque nós sabemos que o projeto político-pedagógico é um documento que é previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e todas as escolas têm de ter um projeto político-pedagógico. Então, ao meu ver, o maior desafio é fazer com que as pessoas saiam do lugar da denúncia
e passem a anunciar e enunciar. E isso aí, claro, pensando num espectro bem amplo, desde o entorno da escola, que é o que a gente chama de comunidade local, até a comunidade escolar, envolvendo pais, estudantes, funcionários, professores, gestão, coordenação pedagógica. Qual a relevância da participação das comunidades, a escolar e a externa, na construção e desenvolvimento desse projeto político-pedagógico? De novo, eu acabei de dizer, né? Ao meu ver, um projeto que é construído a muitas mãos, a partir dessa construção, dessa elaboração, cria-se um pacto coletivo em prol, né? Como eu disse inicialmente, para que a gente saia da escola que a gente é para a escola que a gente sonha, pensando ali naquela perspectiva desenhada pelo Vasconcelos. Então, as pessoas só se comprometem com esse pacto coletivo se elas participaram dessa construção. Então, a principal motivação e o principal contributo de um projeto político-pedagógico construído a muitas mãos é que se celebre um pacto em prol daquela escola, pensando no compromisso daquela escola com a comunidade, com o entorno, com o município. E qual a importância do PPP para a democratização da escola pública? Ao meu ver, é um caminho necessário, né? Mas como eu já disse, difícil, porque a gente tem uma cultura que o planejamento, historicamente, sobretudo lá como herança do tecnicismo, o planejamento ele ficou associado aos especialistas em educação. Então, parcela das comunidades escolares, né, das pessoas que compõem as comunidades escolares, pais, estudantes, professores, atribuem a elaboração, a obrigação, grosso modo falando, pela elaboração do projeto pedagógico ao coordenador e ao diretor da escola. No entanto, né, há de ser uma construção coletiva visando a construção do pacto que eu mencionei anteriormente. À medida que a gente vai construindo, tirando do plano das ideias e materializando, planificando a escola que a gente quer, então, de fato, nós vamos criando, inclusive, os canais de comunicação, as pessoas todas envolvidas nessa dinâmica, elas vão se sentindo parte do processo, elas entendem que, assim como o gestor e o coordenador, as suas falas, elas devem reverberar, elas devem contribuir para a melhoria da escola, e assim, de fato, a gente tem a possibilidade de um exercício de democracia, quando você tem uma escola pensada por muitos e por olhares diferentes. Qual o impacto dessa autonomia que a escola recebe, ela é estabelecida, né, a partir do PPP, na melhoria da qualidade do ensino, né? Então, assim, ao meu ver, o impacto de um projeto político-pedagógico construído de maneira colaborativa, coletiva e democrática é a escola, de fato, situar onde ela está e onde ela quer chegar. E é um investimento tão importante de autonomia, porque a gente sabe, né, existem os regramentos em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, que as escolas têm que seguir. Mas também há previsto lá na LDB que as escolas elas exercitem, né, façam o exercício da autonomia. Então, quando a gente tem a oportunidade de elaborar o projeto pedagógico, a escola diz o que quer. E aí, só para eu exemplificar aqui, eu vou trazer o exemplo do município de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Desde 2017, a BNCC foi aprovada como uma lei, porque está prevista no Plano Nacional de Educação, né? Desde a Constituição Federal e depois, mais recente, no Plano Nacional de Educação, em uma estratégia, e o que diz o ordenamento, né, legal, jurídico, é que as escolas devem seguir a proposta da BNCC. Contudo, né, redes que se organizam, que dão ao professor esse direito da autonomia, do desenvolvimento profissional, propõem os seus próprios currículos, e é o exemplo da proposta curricular para o ciclo de alfabetização, que foi construída lá em Lagoa Santa, em que há claramente um esforço de uma construção coletiva, democrática, republicana, porque foi um currículo que foi feito por professoras alfabetizadoras para suas classes, e não um acatamento, entre aspas, uma servilidão à BNCC, que nós todos sabemos que só tem fins, né,
de quem pagou a sua conta, que são os grupos econômicos que têm interesses privatistas de venderem seus sistemas de ensino e seus materiais didáticos. Então, esse é um exemplo claro de como a construção coletiva de propostas curriculares, de projetos políticos pedagógicos podem ser, sim, dão subsídios para a construção de uma escola de fato pública e que esteja comprometida com a qualidade da educação e com o aprendizado das crianças. E como a senhora definiria uma escola sem PPP? Então, para mim, a escola sem o PPP é como a Dorothy lá na encruzilhada do Mágico de Oz, quando ela bate os pés e ela pergunta ao coelho: que caminho eu devo seguir? E o coelho responde para ela: depende de onde você quer chegar. Então, ao meu ver, uma escola sem PPP é uma escola como a Dorothy, que está diante de uma encruzilhada e não sabe que caminho deve seguir. E quando a gente não sabe o caminho que a gente deve seguir, qualquer caminho serve. E aí a gente fica no improviso, a gente fica no operacional, e aí, de fato, a gente não tem condição de avaliar como nós estávamos e como nós pretendemos chegar e o que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer chegar, que é a escola que é sonhada por todos, a escola de muitos e de todos. Qual a relação entre PPP e BNCC? Então, como eu disse, né, pensando lá na perspectiva do Vasconcelos, a BNCC, a proposta curricular é a terceira parte do projeto político-pedagógico. Então, como a gente tem lá desde a Constituição Federal a previsão da definição de um currículo nacional, então já havia indícios de que nós teríamos um currículo nacional, e eu vou fazer uma ressalva que eu sou a favor, né, de currículos nacionais, mas de diretrizes curriculares desde construída pelos educadores e não, de novo, uma proposta cartorial feita em gabinete. Então, a gente tem lá desde a Constituição Federal, a LDB, depois a gente tem um esforço, né, por meio dos PCNs, RCNEI, as diretrizes curriculares nacionais, e aí, quando da aprovação do Plano Nacional de Educação em 2014, ficou expresso lá uma estratégia que apontava a criação da Base Nacional Comum Curricular, que acabou ocorrendo em 2017. Só como eu disse, da proposta iniciada da BNCC à proposta legitimada, aconteceram muitas coisas, dentre elas o impedimento da Dilma, a destituição de todo o Conselho Nacional de Educação e a recomposição por grupos econômicos que hoje têm assento no Conselho, como a Fundação Alemã, Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura. Então, são essas pessoas hoje que estão, Itaú Social, o movimento Todos pela Educação. Então, são esses grupos que têm assento no Conselho Nacional de Educação e definiram o que deve estar na BNCC, de novo, no esforço de se curvar aos interesses privatistas de vender os seus pacotes de ensino e os seus livros didáticos. Então, para mim, uma escola que, de fato, postule e almeje ser uma escola, considerando nas falas do Antônio Novo, a escola como um bem social, um patrimônio público da classe popular, essa escola precisa ter um projeto político-pedagógico e precisa ter uma proposta curricular construída pelos educadores e educadoras, porque são essas pessoas que diária e diuturnamente constroem a história da educação pública nesse país. E, de novo, eu não vou perder a oportunidade de registrar o exemplo da proposta curricular, republicana e democrática, experimentada e experienciada pelo município de Lagoa Santa, Minas Gerais. E, por fim, como a gestão democrática colabora nesse caminho percorrido de construção e desenvolvimento do PPP no ambiente escolar? Então, desde a elaboração, né, nós vamos precisar de pessoas que entendam a necessidade da baliza e do caminho para a escrita desse PPP, a partir das orientações e de práticas democráticas. Então, desde a produção do texto até as relações estabelecidas na escola, há que se ter um exercício coletivo de uma gestão democrática, porque senão a gente corre o risco, que é o lugar comum e mais fácil, desse PPP ser produzido por 4 mãos, a gestora e a coordenadora, quando não apenas 2,
né, num gabinete e ser imposto à comunidade escolar, ou ser uma mera cópia de um projeto pedagógico de um município, de uma escola que funciona e que a gente acha que a receita de bolo que deu certo na escola vai dar para a minha escola também. Então, esse é o caminho. Se nós quisermos, de fato, elaborar um projeto pedagógico, efetivar um projeto pedagógico, construir a escola que a gente sonha, que a gente anunciou lá no marco conceitual do projeto político pedagógico, esse esforço, esse caminho precisa ser trilhado a partir da gestão democrática, de práticas respeitosas e colaborativas, que somem e que congreguem todas as pessoas que acessam o espaço escolar, quer sejam membros da comunidade escolar, quer sejam pessoas da comunidade local. Bom, gostaria de agradecer pelo seu tempo e por participar desse podcast, né, abordando um tema tão importante, que é o planejamento e a identidade da escola mesmo. Então, eu que agradeço, Matheus, pela oportunidade de me dirigir a você e aos demais ouvintes desse podcast e dizer para vocês que a escola pública de qualidade é uma construção possível e necessária, mas para tanto precisamos que todos nós nos unamos para construir a escola que a gente defende, que a gente sonha e que a gente espera ver acontecer. Obrigada.